Se tu clicou nesse vídeo é porque tu tá pensando em usar a pomada de Nystatina com óxido de zinco no teu rosto para clarear manchas, para clarear melasmas. Então tu vai ficar nesse vídeo até o final porque eu vou te explicar tudo sobre o uso dessa pomada e também eu tenho que te mostrar um produto que é muito melhor. Eu vou te explicar tudo, então fica nesse vídeo e eu te encontro depois da vinheta. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Pra quem não me conhece, veio aqui por causa da pomada de Nystatina com óxido de zinco. Muito prazer, eu sou a doutora Grace, eu tenho doutorado em ciências farmacêuticas e eu tô aqui pra te ajudar com essas dúvidas mesmo que tu tá tendo aí. Se tu pode usar esse produto no rosto ou como os cosméticos funcionam nos cabelos, na pele. Então te inscreve aqui no canal e ainda também tem mais um motivo pra tu te inscrever, porque esse é o primeiro vídeo da nossa série sobre pomadas. Então vão ter vários vídeos aqui sobre hipogloss, Bepantol. Te inscreve aqui no canal para tu não perder nenhum vídeo dessa série. Por que eu decidi fazer esse vídeo sobre a pomada de Nystatina com óxido de zinco? Eu tenho outro vídeo aqui no canal sobre, vou deixar aqui nos cards também se vocês querem dar uma olhadinha depois, porque tá bem com detalhes também a explicação sobre essa pomada. Mas eu tenho muitas perguntas, é o vídeo mais visualizado aqui no canal, ele tá com quase 300 mil visualizações, então é bem importante eu fazer esse vídeo aqui esclarecendo para vocês se tu quer usar. Antes de tu usar, tu assistir esse vídeo. Eu tenho várias perguntas ali nesse vídeo perguntando o que mais poderia ser usado na mancha. Essa é a principal dúvida de vocês. Então vamos começar. E antes também eu quero mostrar pra vocês por que ele é um vídeo tão procurado aqui no canal. Porque tem muita pesquisa. Se vocês vão olhar no Google Trends e colocar ali pomada de Nystatina com óxido de zinco, vocês vão ver que tem muita pesquisa, muita procura em relação a essa pomada. Agora, aonde começou o uso dessa pomada, eu não sei, né? Onde começou, quem que começou a usar essa pomada no rosto? Por quê? Vou explicar pra vocês. A Nystatina, ela é um antifúngico, é um medicamento, é uma pomada medicamentosa, não é um cosmético. A Nystatina, por ser um antifúngico, então ele mata somente fungos, e aí essa substância se liga na parede do fungo, consegue destruir a parede e o fungo assim morre, né? Principalmente Candida albicans, que é o fungo mais específico assim para essa substância Nystatina. E ali na pomada a gente tem também o óxido de zinco, que ele é uma substância cicatrizante. A gente tem também óxido de zinco aqui na pomadinha hipogloss, que é o outro vídeo na nosso próximo vídeo dessa série. Então, assim, o óxido de zinco ele é cicatrizante, protege a pele, e aí essa pomada de Nystatina com óxido de zinco é usada na fralda no momento que o nenê tá com muita assadura, uma assadura mais grave, com uma infecção fúngica. Isso normalmente é diagnosticado pelo médico, e aí o médico que vai prescrever o uso dessa pomada, até porque a gente pode acabar gerando aí uma resistência fúngica, né? Se a gente usar muito indiscriminadamente um antifúngico, o fungo ele vai começar a perceber como é que funciona esse antifúngico ali para matar ele, e aí ele vai criando uma certa resistência. Então a gente tem que cuidar um pouquinho com isso. Outra questão que eu falei para vocês, por que será que está sendo usado em manchas? Eu não sei, porque nessa pomada a gente não tem nenhuma substância que é clareadora. Quando a gente vai usar uma pomada no rosto ou um sérum, por exemplo, clareador, ele tem a substância clareadora, e aqui nesse caso a gente não tem. O que pode estar acontecendo, que eu acredito que está acontecendo, é que uma pessoa que nunca usou nenhum creme, nenhum cosmético no rosto, aplicou a pomada e ela ofereceu uma proteção por causa do óxido de zinco e dos óleos emolientes que a gente tem ali. Então eles acabaram fazendo essa proteção e melhorando um pouco a pele. Mas em relação à substância clareadora, ali a gente não tem. Então melhorando um pouco a pele, às vezes acaba melhorando a situação dessa mancha, porque a pele ela vai estar com mais saúde. Mas não seria a recomendação por causa da Nystatina, que é um medicamento e não é interessante de usar no rosto. E aí então vocês me perguntaram, tá, então qual pomada que eu uso, né? O próximo vídeo dessa nossa série aqui vai ser sobre o hipogloss. Eu vou explicar para vocês que ele pode ajudar sim a melhorar a mancha, eu vou explicar como é esse mecanismo para vocês. Mas o que eu oriento pacientes, o que eu oriento vocês aqui no canal também, a substância que eu gosto bastante de usar para manchas,
que ela é super segura, hidrata a pele, vai melhorar o aspecto, vai uniformizar o tom da pele, vai clarear manchas, vai prevenir novas manchas, tudo isso, e não é conhecida e não é famosa que nem a pomada de Nystatina, porque a gente não encontra assim, né, na farmácia para vender. Muitas vezes a gente tem que comprar em algum site, e eu acredito que por isso não seja uma coisa tão popular assim. Ela é a melhor substância, que os estudos eles mostram, a melhor substância para o clareamento de manchas e melasmas e para melhorar muito a pele. Ela tem vários benefícios, por isso que eu gosto tanto dessa substância. Não é pomada, tá? Então nem sempre é uma pomada que a gente vai precisar usar. Isso que eu queria trazer aqui para vocês. Deixa eu mostrar então, só para comprovar isso, um estudo científico, porque esse canal aqui ele tem esse diferencial. Então eu quero mostrar uma foto para vocês de um estudo onde depois de 2 meses a gente tem uma melhora bem interessante. Essa mancha, vocês podem ver na foto que é uma mancha bem forte, né? O melasma assim que tá bem evidente. E a niacinamida ela deu uma boa suavizada. Não é só isso, claro, o protetor solar é o passo principal para quem tem manchas e melasmas, tá? Se tu usar só o protetor solar também, tu vai ver uma melhora muito grande, porque a nossa pele ela vai se renovando de 28 em 28 dias, mais ou menos, dependendo da idade. Claro, isso vai aumentando um pouquinho o prazo também. Mas assim, usando o filtro solar e tendo essa renovação, a gente tem sim uma melhora da mancha só com o filtro solar. Então todo o protetor solar também é clareador. Vou deixar para vocês uma playlist aqui só de protetor solar, onde eu falo bastante, falo vários exemplos assim para vocês, dou várias dicas de protetor solar também. Então assim, ó, se tu quer gastar pouco ou se tu não quer gastar também, eu sei que por isso acabam utilizando essa pomada, porque algumas pessoas tiveram resultado e aí nessa esperança, né? Então assim, ó, protetor solar, se tu usar, tu tem que usar todo dia, né? No mínimo, fator de proteção 50. Compra um bem baratinho, não tem problema nenhum, todos. Se ele é protetor solar, ele funciona assim na tua mancha, ele funciona assim na proteção. Então, se ele é enquadrado é porque ele passou pelas regras da Anvisa. E aí tu vai ter um sucesso sim na tua mancha. E o sérum de niacinamida que eu falei pra vocês que também clareia, vocês vão ter um resultado bem interessante, como mostra nesse estudo aqui. Vocês podem comprar ele da Principia, que dá em torno, assim ó, com o meu cupom de desconto, em torno de R$50, frete grátis. Eu vou deixar aqui na descrição pra vocês, vou deixar aqui o cupom também, ó, Doutora Grace 5 ou Doutora Grace 10, e aí vocês conseguem um descontinho. Mas o meu conselho, assim ó, não tenho esse dinheiro pra gastar, um protetor solar bem baratinho, pode ser, vai proteger tua pele e vai ajudar muito mais com certeza do que a pomada de Nystatina com óxido de zinco. Porque como eu falei pra vocês, essa pomada ela não tem nenhum ingrediente clareador, ela tem ingrediente protetor ali que é o óxido de zinco. Então se tu quer, então eu quero uma coisa bem baratinha, uma pomada, usa então o Hipogloss, né? Vai ser a próxima dica do nosso próximo vídeo, porque sim, eu vou trazer muita coisa que é baratinho de farmácia aqui pra vocês, pra ajudar todos vocês com essas dicas. Então te inscreve aqui no canal para o nosso próximo vídeo. Nós vamos falar sobre o Hipogloss e também a gente vai falar sobre o Adetil. E se essa informação ela foi importante para ti e te ajudou de alguma forma, curte esse vídeo aqui para mim, para eu trazer mais dicas assim para vocês. Se ficou mais alguma dúvida, nos primeiros minutos aqui que eu colocar o vídeo eu vou conseguir responder e ajudar um pouquinho também. E então eu te encontro na nossa próxima dica. Tchau!